Quero convidá-los para abrirem as suas Bíblias no Salmo 142. Peço que os irmãos me acompanhem na leitura desse salmo e temos hoje como assunto da nossa mensagem o cuidado de Deus. Diz o salmo: em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. O cuidado de Deus. Há momentos na minha vida e na sua vida que nós precisamos de cuidados. E muitas vezes nós esperamos que esse cuidado venha das pessoas que nos amam, das pessoas que amamos. E não poderia ser diferente. É claro que eu e você esperamos sim que esse cuidado ele esteja partindo dessas pessoas que Deus colocou nas nossas vidas. Mas não obstante ao fato de termos, ou muitas vezes não termos, o cuidado daquelas pessoas no tempo que a gente esperava, é importante ver que este salmo, ele relata justamente uma situação quando Davi estava fugindo de Saul, e ele então se esconde numa caverna, exilado no deserto. Não era o lugar onde ele encontraria o cuidado das pessoas amadas. Não era o lugar onde ele encontraria o cuidado das pessoas queridas. E nesse momento, nós também temos que nos unir a Davi, de acordo com o que o Salmo nos apresenta, e crer que sempre Deus vai ouvir o meu clamor. E crer que Deus ele vai sair ao nosso socorro. E crer que ele vai atender o meu pedido e o seu pedido. Porque muitas vezes nós também estamos num deserto. E muitas vezes no deserto nós nos sentimos de fato como sós. E não temos aquelas pessoas que gostaríamos que estivessem naquele momento do nosso lado. O que eu posso entender olhando para esse salmo é que do mais forte ao mais fraco, todos na terra passam por momentos, meus amados, de luta, momentos de pressão. Talvez você esteja vivendo isso intensamente nesse momento ou não, mas todos nós passamos por momentos de lutas, todos nós passamos por momentos de grande pressão. Um grande pregador por nome Spurgeon, ele falou algo que eu achei bem interessante e faço questão de compartilhar com os irmãos. Ele disse o seguinte: ataques de depressão ocorrem com quase todos nós. Pode haver um ou outro homem de ferro. Aí eu gostei muito da ideia dele. Mas a ferrugem, com certeza, ataca até mesmo estes homens que se consideram de ferro, inabaláveis. Pessoas que acreditam que não importa o tamanho da luta, da pressão que estão vivendo. Em muitos momentos, se você acha que é uma pessoa de ferro, que não vai passar por nenhum tipo de luta, eu concordo com Spurgeon, que disse: a ferrugem, de tempos em tempos, ataca
até mesmo essas pessoas. Na hora da depressão, Davi, ele faz como muitas pessoas fazem hoje também. Ele foge dos problemas. As pessoas que vivem uma depressão, seja por uma questão psíquica, orgânica, física, seja por uma depressão muitas vezes causada também por situações espirituais, elas tendem a fugir dos problemas. E ele então estava fugindo do seu grande problema, que é Saul. Saul estava atormentando a vida desse homem. E uma fuga era o que parecia o óbvio. Às vezes na minha vida e na sua, nós também queremos fugir. Nós queremos largar o barco. Nós queremos sair fora. E não é difícil encontrar, às vezes, um homem que diz para a mulher: olha, eu acho melhor eu cair fora dessa relação. Eu acho melhor deixar a nossa casa. Eu acho melhor você ficar sozinha ou sozinho e dirigir a vida do seu jeito. O que nós estamos falando é: eu estou fugindo. Eu estou não só deprimido, mas essa pressão é tão grande que a fuga parece a melhor coisa para a minha vida nesse momento. O interessante é que a história de Davi, que é relatada no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, é essa história em particular que eu estou compartilhando, nos versículos 1 e 2, relata que quando Davi fugiu para o deserto, entre 400 e 600 homens também fugiram. E esse texto relata homens oprimidos, pobres, endividados pelo regime, pelo sistema, pelo governo de Saul. Já pensou se os que estão endividados aqui tivessem que fugir nesse momento? Para onde iremos? Porque os credores hoje, eles nos acham em qualquer lugar. Quem passou por isso, eu não quero que passe, mas é uma situação que envolve muitos. E eles vão achar. Mas o deserto, naquele momento, era um lugar de fuga. Era um lugar onde eles poderiam fugir daquele sistema. Será que você está vivendo uma situação, não só agora financeira, não só de ordem relacional, mas que pode estar tendo justamente como solução, na sua visão, na sua concepção, a fuga? Deixa eu compartilhar com você o que um comentarista falou a respeito desse texto, e que particularmente também inseri aqui na minha mensagem. Um comentarista, ele escreveu e descreveu estas pessoas que estão agora com Davi no deserto, pessoas que se agruparam nessa caverna de Adulão como grupo DDD. E ele fez bem isso mesmo. Eu vou nominar essas pessoas que estão com Saul, com Davi, fugindo de Saul ou de tantas outras situações que estão na caverna de Adulão, no deserto, como DDD. E ele então fala que esse grupo ele é formado por devedores. Esse grupo é formado por desprovidos. Esse grupo é formado por descontentes. Imagine você então com problemas, com dificuldades, talvez sendo um devedor, talvez sendo um desprovido, talvez sendo um descontente com a situação pessoal que vive, com a situação da sua casa, com a situação profissional, com a situação emocional, com a situação dos relacionamentos, e você então resolve se unir a pessoas que estão vivendo do mesmo jeito. Eu pergunto para você, vai dar em boa coisa? Vai dar em boa coisa? Então nós somos levados pela palavra de Deus nesse salmo, que faz referência a esse período, justamente como algo que precisamos aprender. Então vamos juntos aqui, amados, examinar de perto e conhecer um pouco mais do desânimo de Davi, ver a sua crise pessoal e tirar dela algumas lições para a nossa vida hoje. A primeira lição que nós podemos tirar desse texto do Salmo 142, a respeito do cuidado de Deus, nós encontramos no versículo 3. Quando o meu espírito desanima, quando a minha alma está abatida,
Essa é uma primeira lição que nós precisamos aplicar nesse momento na nossa vida. A palavra original no hebraico, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, a palavra original dessa palavra desanimar significa amortecimento do espírito. A pessoa fica anestesiada, sem qualquer condição de reagir. É horrível quando você está anestesiado, mesmo quando está inconsciente, mas quando volta e não tem domínio, né, dos movimentos. Eu já passei por situação assim, uma ou outra cirurgia, e eu ficava angustiado. Ficar amortecido não é nada bom. Ficar paralisado é algo que ninguém quer para a sua vida, para o seu corpo. Então, quando lembramos de alguém que estava com saúde, cheio de vida, e de repente sofreu uma enfermidade e agora está amortecido, justamente paralisado, não tendo condições de reagir, é algo muito difícil. O interessante é que a Bíblia faz referência a isso, a alma da pessoa que está desanimada. A Bíblia faz menção justamente desse mesmo tipo de situação a uma pessoa que está angustiada. Aqui nós vemos uma coisa interessante. Davi, ele começa a duvidar, na verdade, da sua capacidade de tomar decisões. Quando ele diz, o meu espírito desanima, ele estava vendo que essa era a sua situação. Uma pessoa desanimada, amortecida, ela não consegue ter a orientação necessária. Ela fica desorientada. É isso que nós precisamos aprender. E o problema, inclusive, do desânimo é que a pessoa começa a perder o senso, até mesmo de tomar decisões. Decisões que no passado tomou rapidamente. Soluções que rapidamente encontrou. Agora, num problema menor, muito menor, uma pessoa desanimada, amortecida, ela perde o senso e não consegue tomar decisões. Fica perdida, fica perturbada, começa a tomar decisões erradas. E é aí que muitos começam, não que eu seja contra, a buscar um analista. Mas só o analista como solução não adianta. Precisamos de um cuidado maior do que o de um analista. Precisamos na nossa vida de um cuidado muito maior do que das próprias pessoas amadas e queridas que nos ajudam tanto em momentos difíceis. Precisamos do cuidado de Deus. É isso que precisamos também entender. Amados, Davi estava mal, fisicamente e espiritualmente. Esse é o estado que ele se encontrava. Esse homem, ele se sentia culpado, porque na busca feroz por encontrá-lo, o rei Saul mata uma aldeia inteira. Talvez você veja isso acontecendo de uma forma diferente na sua vida. Talvez as pessoas, para te atingir, para te ferir, não medem o estrago que vão fazer por aí. Talvez não medem o quanto vão prejudicar outras pessoas para falarem o que querem, a teu respeito ou para você. Não é verdade? Às vezes nós vivemos situações assim e achamos que não podemos viver. Mas, meus amados, Davi está vivendo essa situação. Uma aldeia inteira foi assassinada por Saul quando ele estava procurando Davi. Então, que situação Davi se encontra? Davi, ele está doente, sendo caçado por 2 exércitos e agora também por um rei em fúria. Como encontrar uma solução? Como nós podemos entender aqui o cuidado de Deus? Então vamos para a segunda lição. E assim, eu creio que o Espírito Santo de Deus vai iluminando a sua mente e o seu coração, dando a direção que você precisa. Versículo 4. Vamos ler. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Que coisa
interessante, né? Sabe o que ele estava dizendo? Eu me sinto desamparado. Eu me sinto abandonado. Eu me sinto esquecido. Davi, ele estava dizendo o que muitas vezes passa na sua mente, no seu coração. Ele diz, ninguém se importa com a minha vida. Eu estou doente emocionalmente, eu estou doente espiritualmente, eu estou doente fisicamente, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo acusado injustamente e parece que ninguém se importa com a minha vida. Você consegue pensar em palavras mais cheias de desesperanças do que esta? Quantas vezes você se sentiu assim? Fala com você e Deus agora, não para mim. Quantas vezes você se sentiu assim? Ninguém se importa, ninguém me vê, ninguém fala nada, ninguém me procura, não recebo uma ligação, não vem um e-mail, não vem ninguém na minha porta. Isso acontece até com um cristão mais fiel. Mas nem sempre, a gente tem que lembrar nessa segunda lição, Davi, ele se sentiu assim. A maior dificuldade, quando nós estamos vivendo um grande problema, ou grandes problemas, ou situações que são consequências de decisões, atitudes, comportamentos, passos errados que nós temos, é justamente, amados, que nós perdemos, às vezes, a visão do que fizemos no passado de certo. Nós perdemos a visão daquilo que nos abençoou no passado. Então, nem sempre Davi ele teve sentimento. No Salmo 16, no versículo 8, Davi, ele disse assim, com ele, à minha direita, não serei abalado. Não parece nem o mesmo homem, é verdade ou não é? No Salmo 16, 8, ele diz para todo mundo, com Deus à minha direita, eu nunca serei abalado. E agora ele entra em cena e diz, ninguém se importa comigo. Tadinho de mim. Será que você já se viu assim? Em algum momento da sua vida? Davi já havia visto Deus à sua direita. Davi tinha sentido a presença de Deus à sua direita. Davi sabia que ele podia ir onde quer que fosse, a vitória lhe acompanhava, porque o Senhor era com ele. Mas quando você olha para as circunstâncias, quando você só foca o problema, quando nós só focamos aquilo que é uma coisa da nossa mente, do nosso coração, e não dos pensamentos de Deus a nosso respeito, nós temos uma mesma atitude como a de Davi. Ninguém se importa comigo. Você já esteve nesta caverna onde você se sentiu desamparado? Estou falando figurativamente, é claro. Às vezes você está numa caverna também, cercado por pessoas, cercado por tantas oportunidades de falar sobre o assunto, compartilhar a sua dor, mas parece que você está na caverna de Adulão sozinho, esperando mais os chegarem para fazer companhia. Os que não podem lhe ajudar. Amados, eu gostei também de uma frase de um homem chamado Alexander McLaren, ou McLaren, alguma coisa assim. Ele disse, a alma que tende a atravessar águas profundas precisa fazer isto sozinha. A gente não gosta de pensar dessa forma. Mas sabe que quando eu estava procurando uma frase, eu concordei? Tem situações na minha vida e na sua que nós não estamos abandonados. Não estamos largados. Mas eu preciso dar aquele passo sozinho. Eu preciso encarar que agora é uma questão justamente de decisão da minha parte. Uma oportunidade que eu tenho. Outras pessoas não poderão decidir por mim. Outras pessoas não poderão decidir por você. Até a esposa fiel ou esposo fiel, até os filhos do seu lado. Chega um momento onde o pai precisa tomar uma decisão, não que ele esteja sozinho, mas é um momento onde ele precisa fazer isso e passar por aquelas águas profundas. O maior susto que eu levei na minha vida
foi quando eu era recém-casado. Eu entrei no mar, pode não parecer, ou pode parecer. Porque antes eu era um bom nadador. Hoje meus filhos, não sei para quem esses meninos puxaram, me chamam de Free Willy. Nada bem também. Por isso que eu falei, pode usar uma das duas situações. Imagine que eu estou de férias, eu, a minha esposa, na praia, os meninos pequenos, 2, eu tinha apenas brincando na areia. Eu avancei. E o lugar onde eu estava já não dava pé. E eu ia mais... Quando eu olhei, toda feliz do meu lado, sorridente. Quem? Dona Ede. Minha amada. Irmãos, eu tinha noção do perigo. E as ondas vindo, e quando ela vem, você perde totalmente o chão, e ela sabe nadar, naquela época sabia, hoje melhorou um pouco, ela nadava bem como uma pedra. Eu entrei em pânico. E eu lembro que quando ela veio, eu empurrava, eu falava, Milzinha, vai para lá. O que você está fazendo aqui? E ela feliz. Eu entrei em pânico. E por baixo, então procurei forças e levei ela para um lugar seguro. E meu coração batia. Eu falei, meu Deus, que essa mulher não tem juízo. Aí expliquei, não me faça isso. Há momentos na vida que por mais que a gente não goste, você vai ter que fazer algo sozinho. É com você. Deus ele vai te capacitar. Deus ele vai te qualificar. Deus ele vai te preparar. Deus ele vai dar condições. Sabe por quê? Porque Deus, o Eterno, ele cuida de você. Essa é a verdade. Outra coisa que precisamos aplicar como lição é o que diz o versículo 6. O versículo 6 diz assim, Salmo 142, 6. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Sabe o que Davi ele estava dizendo aqui? Senhor, eu me sinto deprimido. É que essa palavra, ela no hebraico, como eu disse, significava mais amortecido, paralisado, sem força, sem coragem, sem ânimo. Por isso é usada a palavra desânimo, que é o mais próximo de amortecido que poderíamos usar para entender a situação desse homem. Mas se trouxermos então esta palavra para os nossos dias, ele estava dizendo mais ou menos assim, Senhor, eu me sinto deprimido, eu estou muito abatido, eu estou sem forças nenhuma. Amados, ouça por favor, com atenção que eu vou aqui afirmar. Um cristão verdadeiro pode ter depressão e passa por momentos depressivos na sua vida, por períodos que não posso aqui determinar. Eu não posso falar que a depressão na vida de um cristão autêntico dura uma semana. Eu não posso falar que dura um mês. Eu não posso falar quanto tempo. Mas o mais importante não é entender isso. O mais importante é entender que você, dependendo de Deus, buscando o Senhor, sairá dessa depressão em nome do Senhor Jesus. Elias, homem de Deus, ficou deprimido. E você? Às vezes nós olhamos para a Bíblia, esquecemos que são homens igualzinhos a nós. São homens parecidos comigo e com você. Jonas ficou deprimido. Moisés ficou deprimido. E é claro, Davi, como nós estamos vendo aqui. Todavia, todos com Deus, diz a palavra, deram a volta por cima desta terrível situação. Porque eles não desistiram de lutar com Deus. Será que você está lutando sozinho? Será que você ainda pensa que está sozinho? O segredo revelado na palavra é: eu vou lutar, eu vou prosseguir, eu vou caminhar, mas com Deus.
É isso que nós precisamos aprender e aplicar na nossa vida. Hoje, você pode até não se sentir como um filho de Deus. Pode até não se sentir. Há momentos em que eu já ouvi pessoas falar, pastor, do jeito que eu estou, pela situação que eu estou vivendo, olha, eu tenho dúvidas. Eu paro, olho, falo, meu Deus, o que é uma alma abatida? O que é uma pessoa desanimada? O que é uma pessoa desencorajada, né? Mas você pode estar abatido, pode estar desanimado, mas sabe o que nós precisamos lembrar? É o que o Senhor diz. O Senhor diz na sua palavra que Ele ama você. E eu tenho que crer nisto, porque a maior prova do amor de Deus foi dada justamente antes de eu conhecê-lo, antes de eu recebê-lo, antes de eu ser filho. Ele deu prova do seu amor por mim, sendo eu ainda um pecador. Os que aqui têm Jesus como seu Salvador, por favor, quem tem aqui, levante a mão. Filhos de Deus, esses são amados antes e muito mais agora porque são filhos, amém? Amém. Deus seja louvado. E precisamos lembrar dessas verdades. Eles não desistiram de lutar com Deus. O Senhor está perto de você. Sabe por que eu sei disso? Não é porque você está falando, pastor, eu sinto que Deus está comigo. Não é porque você falou, ui, pastor, até me arrepiei. Quer dizer nada. As pessoas se arrepiam até com quem não deve. Isso não é indicativo da presença de Deus no meu lado. Eu vou ficar com o indicativo da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Ele é Emanuel, que significa Deus conosco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico com essa palavra. Não vou ficar, eu estou sentindo. Ou eu estou abandonado até por Deus. Ou eu estou precisando sentir que Ele está do meu lado. Não, eu vou ficar com a palavra. A palavra diz, Ele é Deus conosco. Emanuel. Então você, não importa o estado que se encontra, não deixou de ser filho, porque está talvez numa caverna agora escura, passando por um momento difícil. Desencontros, desencorajamentos, talvez sejam muitos diariamente na sua vida. Mas se você crê, meu filho, você é filho, permaneça firme. Hoje eu conversei com uma pessoa que estava colocando uma situação a respeito de um servo de Deus. E mostrando as dificuldades que mesmo os servos de Deus têm. E eu olhei para essa pessoa e ele nem sabia o que eu ia estar pregando hoje, mas no meu coração já estava lá a resposta. Eu até compartilhei com essa pessoa e disse para essa pessoa, mano, filho, a palavra de Deus diz que mesmo essa pessoa falhando é filho de Deus. E eu não quero ter problema com o pai dela, que é o meu pai. Eu vou orar, eu vou abençoar, eu vou rogar as bênçãos de Deus. Deixa o pai cuidar do filho. A mim como irmão, basta o quê? Interceder. Não é verdade? Orar, suplicar, clamar em nome do Senhor Jesus por aquele irmão que pode não estar bem. Seja por uma questão moral, espiritual, por pecado, alguma situação que talvez tenha vivido. A outra lição, se você quer entender um pouco mais do cuidado de Deus, nós encontramos na primeira parte do versículo 6 e no versículo 7. Na primeira parte do versículo 6 diz assim, dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. A segunda parte, me desculpe. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. E 7, liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então justos se reunirão à minha volta por causa da sua bondade para comigo. Sabe o que Davi ele está dizendo aqui? Que ele se sentia derrotado. Mas sabe o que ele também está dizendo? Que ele se sentia preso, angustiado, totalmente derrotado. Amados, pregar em prisões é para poucas pessoas. Mas as prisões estão lotadas. Lotadas. Recentemente, sendo convidado para voltar a pregar numa prisão onde eu preguei uma penitenciária por 5 anos consecutivos, voltei lá depois de alguns anos.
e ela está mais lotada ainda. Falei, meu Pai do céu, que situação. E eu lembro que na cela, um rapaz que estava na solitária, melhor dizendo, um tipo de solitária, ele não podia estar com outros detentos pelo crime que tinha cometido, ele pediu para falar comigo. Eu entrei, era angustiante o lugar, era deprimente, era triste demais. O pior era ouvir aquele homem. A prisão era muito pior do que as grades, do que as paredes, do que o espaço físico onde ele estava confinado. A dor que ele tinha era muito grande, profunda. Sabe o que é pior do que isso? Eu fiquei pensando, é uma pessoa que não entendeu o cuidado de Deus na sua vida. Está aparentemente livre, tem toda a liberdade, está solto, nenhum espaço físico o detém, mas a pessoa se sente presa, se sente encarcerada, se sente aprisionada, se vê como detento, na verdade, de todos os seus próprios sentimentos, conclusões pessoais, e por aí nós podemos entender um pouco Davi. Muito do estresse presente, às vezes em nossa vida, na minha vida e na sua vida, é de usarmos máscaras. E às vezes nós não queremos deixar a máscara cair. Isso é um tipo de prisão. Ficamos presos a isso. Queremos manter, às vezes, a imagem. Queremos iludir os outros. Viver vidas duplas. E tentarmos ser alguém que não somos. Como é duro isso. Os maiores conflitos que eu, como cristão, tenho, ou você pode ter, ou já teve, é justamente sermos flagrados nessa situação. É verdade ou não é? Como é duro, como é difícil, como é uma dor dilacerante, como a prisão, ela existe, mas quando existe a confissão, quando existe o arrependimento, quando existe o pedido de perdão, a liberdade é imediata em nome do Senhor Jesus. E é isso que nós temos que aprender. Mesmo vendo aqui os sintomas de alguém em crise, com muita depressão, nós precisamos, meus amados, aprender, na verdade, é o que o Senhor nos ensina em sua palavra e aplicarmos. E talvez cabe aqui uma ou duas perguntas. A primeira pergunta, como posso mudar a minha vida? Como ter outra perspectiva da que eu estou tendo de mim mesmo agora? Então precisamos dar mais um passo. Precisamos dar mais um passo para entender o que o Senhor quer nos ensinar. Verbalize, então, os seus problemas para Deus. Você quer ser abençoado? Então vá à fonte certa, vá ao lugar certo. Verbalize seus problemas para Deus. Vamos lembrar o que diz o Salmo, versículo 1. Em alta voz, clamo ao Senhor, elevo minha voz ao Senhor, suplicando o que, meus amados? Misericórdia. Lembra daquele homem no templo, onde Jesus viu duas pessoas orando, e o Senhor Jesus destacou a oração que tinha sido ouvida? A oração que tinha sido ouvida foi de um homem que mais ou menos batia no peito dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Tenha misericórdia de mim, porque eu quero fazer de bom, não faço. Tenha misericórdia de mim, porque o compromisso que eu assumi de acertar, eu não consegui ainda acertar. Tenha misericórdia de mim, só o Senhor é que pode nesse momento intervir. Aí Jesus disse, a oração desse homem foi ouvida. Mas a oração daquele que disse, Senhor, todos os dias eu estou na igreja. Se fosse hoje, né? Eu sou dizimista, eu faço isso, eu faço aquilo, eu toco, eu canto. Olha que bom que eu sou, Senhor. Que filho que o Senhor tem, hein? Jesus poderia ouvir uma oração dessa. Não vai ouvir, amados. E o que nós precisamos aprender é isso. Verbalize os seus problemas, sabe para quem? Em primeiro lugar, para Deus. O versículo 5 diz assim, clamo a ti, Senhor, e digo,
Tu és o meu refúgio, és tudo que tenho na terra dos viventes. Você entendeu o que diz o texto, amado? Ele está dizendo, tudo que eu tenho nesse momento, nesta terra, é o Senhor e mais nada. Sê por mim, Senhor. Sê por mim, Senhor. É isso que ele está nos ensinando em sua palavra. Olha o que dizem do versículo 6, dá atenção ao meu clamor. Quando eu estudava o texto, eu fiquei pensando o que é isso, né? Porque a gente clama, a gente ora, a gente chora, a gente confessa. Aí eu lembro que às vezes em casa, quando os nossos filhos eram pequenos, eles queriam falar com a gente, mas eles eram pequenos, e quando é pequeno você não está nem aí, é verdade, não é? Aí você quer fazer o que quer fazer, né? Usar o Diego aqui. Aí eu lembro que, eu, por exemplo, sou o Daniel, Felipe ou Lucas, que eu não lembro mais a ordem, né? Lembra dos teus filhos pequenos? E você está lá conversando, ele pega no teu rosto, puxa e olha para você e fala, já fizeram isso com você? Já também, né? Graças a Deus, pensei que era só eu, filho. Sabe o que eles estão dizendo? Por favor, pode me dar o quê? Atenção. Você pode ouvir o que eu estou falando? Você tem como ouvir, então, o meu clamor? Davi, ele está assim como filho. Às vezes nós temos que ir com a mesma convicção e chegar na presença do Senhor nessa mesma condição. Senhor, dá atenção para o meu clamor. Senhor, eu não estou pedindo que o Senhor ouça, porque isso eu sei que o Senhor faz. Eu estou pedindo que o Senhor atenda, que o Senhor responda, que o Senhor me dê uma direção, que o Senhor me dê uma luz. Verbalize seus problemas. Mas sabe para quem? Para Deus. Sabe por quê? Porque nós precisamos abrir a boca. E abrir a boca com a pessoa certa. Do contrário, o desânimo vai derrotar você e acabar com seus melhores dias. É verdade ou não é? O pior é quando tem gente que abre a boca e não para falar com Deus. Não é verdade? Aí abre a boca e fala com pessoas com quem nunca deveriam falar. Eu lembro que há muitos anos uma amiga da Ed disse para a Ed uma coisa que eu e ela nunca esquecemos. Uma irmã em Cristo que há muito tempo até não vemos. E ela disse para a Ed, sabe, Ed, eu revelo muito pouco dos meus tesouros para as pessoas. Mas eu os entrego e confesso totalmente a Deus. E ela disse para Ed, no momento que a Ed não tinha ainda sua casa, estava orando para ter uma casa, e ela disse, confia esse assunto nas mãos de Deus. Lembra, filho? E eu do lado. Eu falei, meu Deus, como eu preciso aprender a abrir a minha boca com as pessoas certas. Como eu preciso fazer isso com a pessoa certa, que é Deus na minha vida. Sabe o que o Senhor ele está dizendo? Se você se calar e se esconder, a sua pressão, a pressão que você está vivendo, vai explodir e pode até matar você. É isso que a gente pode entender também aqui. Amados, eu estou caminhando aí para o final, estou tentando, mas deixa eu compartilhar algo interessante. Quando você se abre, Deus ele inicia um processo que nós chamamos de recuperação em sua vida. Não é para qualquer um, é para Deus que você tem que abrir a sua boca. Você tem que abrir a sua boca para a pessoa certa. Há muito tempo eu aprendi a abrir a minha boca para com as pessoas certas. Então faça isso em nome de Jesus. Aprenda isso na sua vida. Você quer entender um pouco mais do cuidado de Deus? Entenda que precisa então reconhecer. Você precisa reconhecer a presença de Deus em sua vida. Vamos lembrar o versículo 3. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconder uma armadilha contra mim. Amados, um outro comentarista por nome Peter Marshall, ele disse o seguinte: antes de você buscar Deus, Ele está buscando você. Já pensou nisso? Tudo que está acontecendo
é para que você o busque. Mas tudo o que está acontecendo é Deus primeiro se manifestando e permitindo situações para que você invoque o seu nome, para que você fale com Ele. Então você não precisa viver uma vida de desânimo. O que nós podemos entender aqui é que a escolha é sua. Você pode optar por desistir, mas em nome de Jesus, e no poder que há no nome de Jesus, você pode prevalecer, descansando nele e permanecendo nele, que é o Deus conosco, Emanuel. A decisão é sua, a decisão é minha. Veja como o salmista, no Salmo 42, versículo 5, ele descreve o desânimo. Ele descreve assim: por que você está assim tão triste, tão abatida, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Onde está a sua esperança? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Há momentos na sua vida em que você deveria ter essa resposta na ponta da língua. Quando questionados das suas dores, quando questionados das suas perturbações, das suas inquietações, dos seus sofrimentos, você então deveria ter essa resposta: tudo bem, eu posso até estar merecendo o que eu estou vivendo, mas a minha esperança está em meu Deus, Ele é por mim e eu serei vitorioso. Amém, amados? Porque eu não conheço uma pessoa aqui dentro que não tenha uma luta, e mesmo quem eu não conheço, eu estou tranquilo, porque eu sei que tem. Está nessa terra dos viventes, tem lutas. Está nesse mundo, tem lutas. Então é isso que o Senhor, Ele também quer que você entenda. Mais uma lição para entender um pouco mais do cuidado de Deus. Eu e você precisamos receber a provisão de Deus. No versículo 5 diz assim: clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo que tenho na terra dos viventes. Então, nós precisamos, meus amados, receber essa provisão. A terra dos viventes não é o céu. Deus, Ele não está dizendo que tudo Ele vai dar só quando você estiver nos céus. Ele está dizendo que aqui na terra dos viventes, aqui e agora, Deus pode prover o seu hoje, em nome do Senhor Jesus. E eu preciso crer. A Bíblia, ela tem em suas páginas, e nós esquecemos, soluções divinas para os problemas terrenos que nós enfrentamos, problemas reais. Isso aqui, amados, não é tudo conto para você simplesmente achar que aqui existe lendas. Aqui é a palavra de Deus dizendo, é o Senhor dos exércitos falando. Creia e você então verá que tudo é possível naquele e na vida de quem confia no Senhor. É isso que o Senhor nos ensina. A Bíblia tem as soluções. A Bíblia, a palavra de Deus, é a provisão justamente para o presente e para o futuro. Eu só preciso confiar. Penúltima lição do cuidado de Deus: descubra o prazer do louvor. Versículo 7. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Que coisa tremenda, amados. Uma perguntinha: você perdeu a alegria de louvar ao Senhor? Você perdeu a alegria de cantar ao Senhor? Quanto tempo faz que você cantou espontaneamente, voluntariamente, que separou um tempo para adorar e exaltar o nome do Senhor? Eu não posso falar por vocês, mas eu posso compartilhar que muitas vezes eu mesmo sinto isso na minha vida. E eu percebo que fiquei um bom tempo sem cantar, um bom tempo sem louvar. E não estou dizendo aqui no templo, eu não estou dizendo só junto com os irmãos, porque eu faço isso aqui. Eu estou dizendo isso quando eu estou na minha casa. Eu estou falando quando eu estou sozinho. E tirar um tempo para louvar o Senhor e cantar ao nome do Senhor e exaltar o nome do Senhor. Então, para que você quer se livrar dos seus problemas, com que propósito? Quais são os propósitos que você busca para a solução dos seus problemas? Será que é apenas para se sentir bem? Para estar bem, digamos, com a sua vida?
Se você fizer isso, eu sinto, porque você ainda não vai poder cantar e louvar ao Senhor. E você também não vai dar graças ao nome do Senhor. Essa é a grande verdade. Davi, ele passa a ter um propósito muito claro. Sabe o que ele queria? Ele queria adorar a Deus com o melhor da sua alma. Então é por isso que ele diz de maneira muito clara nesse texto, no versículo 7, liberta-me da situação que me encontro, me liberta dessa prisão que eu vivo, me liberta dessa angústia, desse desespero, desse desânimo, desse cansaço. Qual o propósito? Render graças ao nome do Senhor, amém? E diz um cântico antigo, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Lembra? É um salmo. E nós às vezes esquecemos, amados. Então neste salmo ficou bem claro o trajeto da estrada de Davi. Será que o trajeto para você está bem claro? Eu tenho um GPS. Dizem, pelo menos um ou outro, que não é o melhor. Mas ele me guia. E ele me leva, interessante, para muitos lugares que eu não acharia facilmente. E eu coloco então lá o nome da rua onde eu quero estar. E ele então vai me mostrando o caminho. Se eu não conheço o local, é o melhor caminho que existe para chegar naquele local. É o melhor caminho. Mas se eu conheço, eu vejo que nem sempre ele tem o melhor caminho. Mas é um GPS, isso não quer dizer nada. Mas em relação a essa vida, eu fiquei pensando, eu preciso da direção de Deus. Eu preciso do cuidado de Deus. Eu preciso de uma trajetória. E a trajetória proposta na palavra de Deus é da prisão, é da angústia, é do sofrimento para a adoração. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus habita nos louvores. Deus habita na adoração. E quando você adora, quando você louva, está presente o Senhor da glória. E Ele é glorificado, e Ele é exaltado, o seu nome é magnificado quando você louva, quando você adora. A minha casa se enche de alegria, mesmo com lutas, com dificuldades, é com uma mulher que, como a de todos, tem que passar, tem que lavar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e faz cantando, e adorando, e louvando o nome do Senhor. E nós então somos contagiados. Sabe o que o Senhor nos ensina? Que Ele habita no meio dos louvores. Esse é o caminho proposto por Deus, da trajetória que você se encontra para a adoração. Agora, a decisão é sua. O que eu posso aqui falar é que você tem que cantar, exaltar, soltar a sua voz com gratidão pela libertação do Senhor em sua vida. Sabe por quê? Porque você foi salvo para adorar o seu Deus. Adore o nome do Senhor. Você foi salvo com esse propósito. Última lição: entregue a sua vida para Deus. O versículo 7, ainda na segunda parte, diz assim: então justos se reunirão à minha volta por causa da sua bondade para comigo. Enfim, amados, este é o fim do Salmo. O Salmo termina da maneira certa, da maneira correta. O fim que Deus reserva e espera, na verdade, para todos os que confiarem nele, é justamente serem justificados pelo Senhor Jesus. Você quer ser justificado? Jesus é a pessoa. Você quer ser justificado? Ele é o caminho. Você quer ter a sua vida abençoada? Não existe outra pessoa. Então, veja a mudança de ambiente. Na prisão, Davi estava cercado de rebeldes. Davi estava cercado de pessoas amargas, amarguradas também. Davi estava cercado de pessoas oprimidas. E agora, redimido, liberto, livre. Sabe o que diz o Salmo? Ele está rodeado de pessoas justas que estarão com ele, exaltando e louvando ao Senhor pela bondade que o Senhor teve pelo seu servo. Amém, amados? Amém. Sabe o que eu aprendo aqui? Os justos se reúnem para louvar a Deus.
Justos nunca se reúnem para amaldiçoar, para maldizer. Justos se reúnem para abençoar e louvar e glorificar, porque agora estão, meus amados, livres. É isso que o Senhor nos ensina na sua palavra. Na aplicação final dessa palavra, antes da celebração da ceia, eu gostaria de fazer uma afirmativa, que está aí para vocês na tela. Deus, eu não tenho dúvidas, Ele falou com você hoje, não porque preguei, mas porque a sua palavra foi pregada. Amém? A sua palavra. É a sua palavra, não a minha. Então estou tranquilo quanto a isso. Mas a minha pergunta é, qual é a sua resposta para Deus nessa noite? Sabe por quê? Porque quando tudo terminar, quem você espera ao seu lado, rodeando você? Justos ou ímpios? Justos quando tudo terminar nessa vida, na glória celestial. Ímpios quando terminar essa vida, num lugar de tormento e sofrimento eterno. Quem você espera ter ao seu lado? À luz da palavra de Deus, essa é a questão. Porque no Salmo 107, nos versículos 42 e 43, diz assim: os justos veem tudo isso e se alegram, mas todos os perversos se calam. Reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor, diz a palavra do Senhor. Então eu ainda afirmo que Cristo, somente Ele pode transformar a sua vida. Somente Ele pode libertá-lo desse tremendo estresse, né? Ou estresse, ou de uma vida estressada, numa vida agora em plena satisfação. Tem um cântico antigo, que a gente não canta há muito tempo, tem muita gente que nem conhece, que diz mais ou menos assim: satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto sou de Jesus, agora eu sinto satisfação sem fim. Lembra? Antigo, né? Mas não para Deus, ele continua atualíssimo, porque é a verdade daquilo que nós cantamos. Então, essa é a verdade. Nossa maior fonte de estresse está em tentarmos viver separados daquele que nos criou, daquele que nos amou, daquele que deu a sua vida para nos salvar. Você não pode ser o seu próprio Deus. Ou você tem o Deus que te criou como seu Deus e Pai, ou então você ficará sendo dirigido pelos seus próprios pensamentos, e eles são enganosos. Do que você precisa? Se você nunca entregou a sua vida a Cristo, você precisa de transformação. Arrependa-se e busque o Senhor Jesus para a sua salvação. Se você já entregou o Senhor Jesus, você precisa ter a mesma atitude que Davi teve. Senhor, a ti eu clamo. Senhor, eu coloco as minhas palavras na tua presença. Eu chego ao teu trono na glória hoje, para colocar as minhas lutas, as minhas angústias, a minha dor, o meu desespero na tua presença, porque eu quero terminar com os justos louvando e glorificando o teu santo nome. Qual a sua decisão? Curvemos nossas cabeças. Se você ainda não tomou uma decisão, recebendo Jesus como seu Salvador, para desfrutar do cuidado de Deus, para a salvação eterna em Cristo Jesus, esse é o momento. Alguém? Só faça um sinal erguendo uma de suas mãos. Pastor, eu tomo a minha decisão hoje. Tomo a minha decisão também pública. Alguém? Faça um sinal. Será que você já aceitou a Jesus como seu Salvador, mas ainda não tomou essa decisão, não deixou essa decisão ser pública? Enquanto estamos com nossas cabeças curvadas,
eu gostaria de pedir que vocês que querem tornar essa decisão pública, por favor, venham aqui na frente enquanto as pessoas estão orando. Por favor, amados. Amém. Amém, amém. Há mais alguém que quer se unir a essa família, dizendo: hoje eu tomo a minha decisão, eu a torno pública. Há mais alguém? Quero compartilhar com vocês que domingo passado essa família pediu para marcar um horário e hoje a gente está conversando. E eles vieram com uma grande dúvida. Pastor, eu não entendo esse apelo, essa decisão. Nós fomos criados numa igreja, fomos batizados quando pequenos, mas o que é isso? E hoje então no escritório, juntos nós oramos. Depois de compartilhar o plano da salvação, eles receberam Jesus como seu Salvador. E hoje estão aqui publicamente dizendo que é a decisão deles. Vou pedir que vocês voltem agora, virem para a igreja. Essa é a família de vocês. Esse agora é o povo de vocês. Nós os recebemos com amor e com graça em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, amados. Nós vamos orar com essa família e vamos louvar ao Senhor, nos preparando para a ceia. Bondoso Deus, estamos na Tua presença no nome de Jesus. Agradecido pela decisão que os Seus servos tomaram, hoje recebendo Jesus como seu Salvador. E também publicamente, não se envergonham da decisão que tomaram. Que o Teu nome seja louvado e glorificado. Usa, Senhor, nossas vidas, usa essa igreja, para que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que o Teu Santo Espírito tenha toda a liberdade de capacitá-los, usá-los grandemente nesse local. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Amém. Bem-vindos. Bem-vindos. Enquanto cantamos, você já tomou sua decisão? Você é salvo? Talvez não tenha tomado uma decisão para o batismo. Talvez não tenha tomado uma decisão de entender o quanto Deus cuida de ti. E hoje você entendeu isso um pouco mais. Então talvez você é um crente, está aqui e precisa tomar a decisão e falar: eu estou aqui para colocar as minhas palavras para a pessoa certa. Eu estou aqui para colocar a minha vida nas mãos da pessoa certa, que é o meu Pai. E Ele sabe de todas as coisas. Enquanto cantamos, se você, meu amado, salvo pelo Senhor Jesus, tem que colocar a sua vida no altar, eu estou aqui para orar com você.